Olá, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. O assunto de hoje é do mito à ciência, visões de mundo através da história. Simone, solta a vinheta aí. Hoje falaremos sobre algumas explicações de como o mundo se formou, formuladas por diversos grupos humanos ao longo da história. Então nós falaremos de mitos, religiões e, por fim, do papel da filosofia nisso tudo, beleza? Galera, entre as mais antigas explicações conhecidas encontram-se as lendas e os mitos de culturas muito antigas. Por exemplo, a cultura egípcia, a cultura indiana, a cultura chinesa, a cultura grega, a cultura romana, asteca, maia, entre outras, e suas respectivas cosmogonias ou cosmogênese, isto é, exposições sobre a origem e a formação do universo. No caso dos gregos, que é justamente o povo que rompeu primeiro com a concepção mitológica do mundo ao fundar a filosofia, um conjunto de deuses primordiais representava, segundo a narrativa mítica, o surgimento do cosmos, ou seja, de um universo ordenado. Vejamos um exemplo do mito grego da criação. No início, só existia o caos. O mundo era formado por uma massa confusa, onde todas as coisas já existiam, mas se encontravam completamente misturadas, formando um grande vazio de sentido. Este período caótico durou muitas eras. Foi quando Gaia e outras divindades primordiais começaram a colocar ordem onde antes só havia o caos. Assim, a Mãe Terra, sem ajuda de nenhuma outra divindade, gerou Urano, o Deus Céu, aquele que reinaria sobre todas as coisas. Todas as noites, o grande Deus se encontrava com a deusa Gaia. Estes encontros geraram muitos filhos, como os Titãs, os Ciclopes e os Hecatônquiros. Por esses filhos serem muito poderosos, o Deus Céu temia ser destronado por eles. Por isso, assim que nasciam, Urano os aprisionava no ventre da mãe, no lugar que ficou conhecido como Tártaro. Gaia era obrigada a conter dentro de si seres divinos e portadores de poderes colossais, e isso lhe causava uma intensa dor. Após muitas eras de sofrimento e subjugação, Gaia ficou cansada da tirania de Urano e começou a tramar uma forma de derrubá-lo. Assim, ela libertou o Titã Cronos, que era o seu filho mais novo e o mais ambicioso, e suplicou para que ele a libertasse da tirania de Urano e que Cronos tomasse para si o direito de reinar sobre o universo. O ambicioso Titã aceitou a difícil tarefa imposta por Gaia. Para realizar esta missão, sua mãe lhe entregou uma foice de diamante. Então Cronos partiu para o Palácio Celestial de Urano. Lá, ele encontrou seu pai dormindo sobre uma nuvem. O Titã se preparou para desferir o golpe fatal. Cronos acertou os testículos do Deus Céu com um golpe certeiro. Urano soltou um grito de dor como nunca antes ouvido no universo. O grande Deus tombou sobre uma nuvem e seu sangue tingiu o céu de vermelho escarlate. Cronos então retornou triunfante, ávido para contar para sua mãe sobre sua façanha gloriosa. Gaia ficou radiante e muito orgulhosa por seu filho. Como lhe foi prometido, Cronos se tornou o senhor de todo o universo. Seu primeiro ato foi garantir a liberdade de seus irmãos titãs e convidá-los para um grande banquete. Mas com o cair da noite, Cronos foi visitado pelo espectro de seu pai, que lhe disse: "Você é um rebento infame que manchou suas mãos com o sangue de seu próprio pai. E do mesmo modo que um dia usurpou o poder supremo, irá também um dia perdê-lo." Galera, podemos perceber nesse vídeo que desse modo as forças e os fenômenos da natureza e dos seres naturais estavam simbolicamente representados em seres divinos ou sobrenaturais,
geralmente concebidos segundo a imagem humana, ou seja, eles eram antropomorfizados. A cosmogonia contida nos mitos equivalia praticamente à genealogia das suas deidades. E o que é genealogia? Gente, genealogia é o estudo da origem e história de um indivíduo em relação aos seus antepassados, ou família. Por exemplo, em alguns filósofos, estudos das concepções e acontecimentos que determinaram ou favoreceram a formação de certas ideias, valores ou crenças. E quanto ao mito? Bom, gente, o termo mito refere-se às narrativas e ritos tradicionais pertencentes à cultura de um povo, que utilizam elementos simbólicos para explicar a realidade e dar sentido às suas vidas. Ele conta uma história sagrada, ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial, e o mito narra também como, graças às façanhas dos entes sobrenaturais, uma realidade passou a existir, no caso, o nosso mundo. Galera, é preciso entender que era por intermédio de ritos sagrados que diversos grupos humanos renovavam as suas alianças com os seres sobrenaturais, o que produzia uma sensação de amparo diante dos perigos da existência. Assim, a consciência mítica mostrava-se operativa, isto é, trazia resultados transmitindo os valores desejados pela sociedade. As forças de Agamenon concentraram-se em Aulis, de onde partiriam em direção a Troia. Mas ali também parece ter havido um desvio da finalidade da expedição. Uma prolongada calmaria impediu que os navios zarpassem em direção a seu destino. Os aqueus estavam deveras intrigados com aquela delonga e começaram a achar que havia algo da parte do Olimpo naquela tribulação. E tinham razão em pensar assim. Calcas, o adivino do exército grego, é chamado para procurar explicar aquela demora e diz que a razão era que a deusa Ártemis estava enfurecida com Agamenon, que havia tempos não lhe fazia um único sacrifício, tendo ainda cometido outras faltas. Abateu animais selvagens da predileção da deusa e ainda se vangloriou de sua pontaria, superior à da deusa, segundo supôs. Pendia ainda o cumprimento de uma promessa, o sacrifício à deusa do mais belo ser que nascesse em seu reino num ano passado. Coincidiu ser o do nascimento de sua bela filha Ifigênia. Agamenon desconversou, mas a deusa não quis mais esperar que fosse imolada a virgem. Muito a contragosto e sob pressão de seu irmão Menelau, o rei de Micenas escreveu à filha e disse-lhe que viesse ter com ele para se casar com Aquiles. Essa seria a isca para trazer a filha. Aquiles nada sabia do arranjo criminoso e quando a pobre moça chegou acompanhada de sua mãe Clitemnestra, foi colocada a par da falsa promessa de casamento e da verdadeira intenção de se matar Ifigênia no altar de Ártemis. Ele promete defendê-la, mas é por ela mesma proibido de usar a violência. Era imperiosa sua morte para o bem da expedição dos aqueus. No momento do sacrifício, Ártemis intervém e impede a imolação de Ifigênia, levando-a para ser sacerdotisa em Tauris. Obviamente que no mundo contemporâneo, principalmente aqui no Ocidente, predomina uma visão racional e materialista da realidade. Mas o mito ainda tem lugar privilegiado em diversas culturas espalhadas por todo o planeta, inclusive aqui no Ocidente. Ainda se busca explicações miraculosas para as coisas que acontecem. E a diferença entre isso e a filosofia é que a filosofia é livre para contestar as explicações, enquanto quem acredita nos mitos, não. O mito, ele é incontestável, entendeu? Ele é uma espécie de fé. Ninguém contesta a existência dos conceitos mitológicos ou religiosos. Quando você faz uma coisa dessa, você está passando a fazer o pensamento filosófico, o pensamento questionador das origens e da realidade. Então vamos falar um pouco das primeiras cosmologias. A partir do século VII a.C., os primeiros filósofos gregos, conhecidos como pré-socráticos,
iniciaram um processo de ruptura com as diversas explicações míticas e antropomórficas do universo. Eles dedicaram-se a investigar diretamente o mundo físico, a natureza, que se diz physis em grego, daí vem o nome física, né? E a construir uma cosmologia, ou seja, uma explicação sobre a origem e formação e as principais características do cosmos, ou seja, do universo ordenado. Usando quase nada ou bem pouco de deuses ou histórias familiares, esses pensadores inauguraram uma nova tendência que buscava argumentos baseados na observação do mundo natural e no uso da razão para formar um sistema coerente. Eles estavam em busca do quê? Daquilo que eles chamavam de arqué. Arqué é a palavra grega que significa literalmente o que está na frente, a origem, o começo, a arqueologia, por exemplo. Então, pessoal, esse conceito é importante, viu? A arqué pode ser entendida como realidade primeira, que deu origem a tudo que existe, substrato fundamental que compõe as coisas, ou força ou princípio que determina todas as transformações que ocorrem nas coisas. Por mais simplórias que possam parecer as respostas dos pré-socráticos, é preciso entender, gente, que a busca da arqué por esses filósofos trouxe uma novidade, a saber, de superar o antropomorfismo da perspectiva mitológica, procurando identificar elementos naturais ou não sobrenaturais que explicassem racionalmente a realidade do mundo, da natureza. Exatamente. E qual seria a arqué para cada pensador pré-socrático? Bem, Tales de Mileto dizia que a origem de tudo estava na água. Anaximandro, o apeiron, que é o indeterminado. Anaximenes dizia que era o ar. Xenófanes, a terra. Heráclito, o fogo. Pitágoras, os números. Parmênides, o ser. Empédocles, os 4 elementos. Terra, ar, água e fogo. E Demócrito, os átomos. Vejamos esses exemplos no vídeo a seguir. É tudo computador essa porra. O primeiro cientista jônio chamava-se Tales. Ele nasceu ali, na cidade de Mileto, do outro lado deste apertado estreito. Ele tinha viajado para o Egito e estava familiarizado com o conhecimento da Babilônia. Como os babilônios, ele acreditava que o mundo um dia tinha sido só água. Para explicar a terra seca, os babilônios acrescentaram que o seu deus Marduk tinha posto um capacho na superfície das águas e empilhado poeira sobre ele. Tales tinha uma visão similar, mas deixava Marduk de fora. O mundo já fora água em sua maior parte, mas era um processo natural que explicava a terra seca. Tales achava que era similar ao assoreamento que ele havia observado no delta do rio Nilo. Se as conclusões de Tales estavam certas ou erradas, não é nem de longe tão importante quanto a sua abordagem. O mundo não era feito pelos deuses, mas em vez disso era o resultado de forças materiais interagindo na natureza. Tales trouxera da Babilônia e do Egito as sementes de novas ciências, astronomia e geometria, ciências que iriam germinar e crescer no solo fértil da Jônia. Bom, galera, era esse o assunto que eu queria tratar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse vídeo tenha sido bem esclarecedor, certo? E que tenha ajudado vocês a entender melhor a concepção de arqué dos gregos. Por hoje ficamos por aqui. Um abraço e até mais. Valeu!